Muito boa noite. Meu nome é Alessandro Stalivieri. Eu sou jornalista, diretor de filmes e ciclista. Criei os canais You Can Go Bike para trazer informações importantes sobre ciclismo. Muito obrigado por se inscrever para a semana You Can Go Bike. Nos próximos dias teremos muitas atividades interessantíssimas que estão compostas por 3 aulas e lives com convidados muito especiais. Vamos conhecer agora o cronograma da semana. Hoje, segunda-feira, eu vou lhe falar sobre os 5 passos na Itália em 7 dias. Por que subir esses passos e por que em 7 dias? Amanhã, às 20 horas, teremos uma live com Fabrício Macanhã, um ciclista que, assim como eu, viajou para a Itália, para a França, para o Chile e pedalou inclusive nos passos italianos. Na quarta-feira, veremos o tema Você Também Pode, onde eu vou explicar detalhadamente como é possível você realizar esta façanha. Na quinta-feira, às 20 horas, teremos uma live com Eto Aver, professor e arquiteto que vai nos mostrar como viajar barato e com qualidade. E na sexta-feira, a experiência. Como é possível realizar um bom planejamento e como executar o plano de pedalar 5 passos em 7 dias na Itália. E ainda, no sábado de manhã, faremos uma live de imersão, conversando diretamente da Itália com uma brasileira, Laura Stalivieri, que é professora de italiano e que mora a 15 quilômetros de um dos passos italianos. Agora que você conheceu esse conjunto de conteúdos que eu preparei para esta semana, eu vou iniciar esta nossa primeira aula. 5 passos em 7 dias na Itália. Uma aventura e um lugar que não podem faltar na sua rota de viagens e passeios. Mesmo que estejamos em pandemia ou que você ainda não tenha o dinheiro suficiente para fazer uma viagem para o exterior, ou até mesmo que você não esteja em condições de saúde necessárias para isto, é possível vencer este desafio. Os passos são estradas íngremes com muitas curvas construídas para subir as mais altas montanhas do norte da Itália, as Dolomitas. Ali você pode chegar a até 3.000 metros de altitude. E é possível subir estes passos pedalando. Parece uma loucura? Então fique aqui comigo até o final, porque eu vou lhe mostrar melhor o que significa fazer este trajeto de bicicleta. Em 2019, eu estava na Itália, pedalando por um dos passos, o Passo San Boldo, quando passaram por mim atletas que estavam competindo numa das etapas do Giro da Itália. Foi uma experiência inesquecível e incrível. O Giro da Itália, as diversas provas conhecidas como Gran Fondo, a Maratona dos Dolomitas, são apenas algumas das tantas provas e competições que são feitas nestes passos. E muitos ciclistas de vários países do mundo viajam para a Itália com o exclusivo objetivo de percorrer estes caminhos. Além destas competições incríveis que você pode encontrar pelo caminho, as paisagens que você vê na Itália, nas montanhas Dolomitas, são inesquecíveis. Não sei o que você pensa sobre isso, mas eu acredito que viver é se permitir e experienciar o que a vida nos oferece. E hoje eu imagino que é muito injusto que uma pessoa passe toda a sua vida sem ter tido a experiência de viajar para outro país. E falando de ciclismo, eu considero, por minha experiência própria, que este é um dos lugares que deve estar na lista de qualquer pessoa que ama o ciclismo, assim como eu. Mas não é só isto que me encantou neste país. Na Itália, existem inúmeras fábricas especializadas em ciclismo. Você pode não ter percebido ainda, mas quando compra um acessório como um bretelle, nas etiquetas geralmente está escrito Made in Italy. Pois então, é lá que estão algumas das principais fábricas de bicicletas, acessórios e componentes do mundo. E indo para lá, você terá a oportunidade de conhecer de perto todos estes itens e quem sabe até mesmo visitar uma loja junto a uma dessas fábricas. Aliás, amanhã, terça-feira, às 20 horas, teremos uma live no Instagram da You Can Go Bike com um ciclista que vai nos contar mais sobre pedalar fora do país. Eu gosto de bicicleta desde muito pequeno. Lembro de ter passado pelo triciclo, depois ganhei uma bicicleta vermelha e daí não parei nunca mais. Tive Speed, tive BMX e mountain bikes.
sempre fui ligado ao esporte. Porque tem um pequeno detalhe nessa história. Eu nasci com um problema de saúde nos pulmões. E quando eu ainda era criança, um médico me falou que eu teria de praticar esporte por toda a vida, para reforçar a minha musculatura e a minha potência cardiorrespiratória. E assim não agravar o meu problema. Bom, dessa maneira o ciclismo sempre esteve presente na minha vida. Mas como na vida de qualquer pessoa, veio o momento de entrar no mercado de trabalho. E depois veio a faculdade. E eu fui me afastando do ciclismo por uma necessidade de dedicar o tempo que eu tinha à minha nova profissão, de forma integral e quase sem perceber. Felizmente, quando eu entrei no universo da comunicação e do audiovisual, os meus compromissos profissionais passaram também a envolver a Itália. E foi justamente numa dessas viagens que eu me reencontrei com o ciclismo de forma muito significativa. Depois de passar por alguns problemas gerados pelo estresse, eu me hospedei na casa de um amigo na Itália. E próximo à casa dele havia uma loja de bicicletas e uma Bianca italiana azul celeste estava na vitrine. Não importava a hora do dia ou da noite, mas eu descia do ônibus algumas paradas antes apenas para passar caminhando na frente desta loja e ficar namorando aquela Bianca. Eu queria muito aquela bicicleta, mas não tinha tempo e nem dinheiro. Essa escassez era a força que eu precisava para mudar. Era injusto eu trabalhar tanto, me dedicar tanto e ao mesmo tempo estar negligenciando algo muito importante para a minha vida. Algo que eu sempre amei. E foi olhando os ciclistas subindo aquelas montanhas com uma Bianca igual à da vitrine, com aquela clássica cor azul celeste, que eu despertei para algo que estava muito óbvio. Refleti sobre tudo o que já havia feito na vida nos últimos anos e como nada me preenchia tanto como o ciclismo. E mais, o ciclismo na Itália. Foi atravessando os passos da Itália que eu decidi mudar e voltar a pedalar com mais dedicação. Passados alguns anos e algumas bicicletas depois, eu consegui programar uma ocasião e dei um passo muito importante. Eu encomendei uma bicicleta italiana para mim, numa pequena e tradicional fábrica artesanal. Uma bicicleta totalmente adequada para mim. E eu pedalei com ela lá, subi alguns passos e também fui assistir a uma das etapas do Giro da Itália. Em seguida, voltei para o Brasil e continuei os meus treinos, já focando na minha próxima ida à Itália. Mas aqui, muitas pessoas vinham me perguntando sobre ciclismo e como eu havia comprado a minha bicicleta lá na Itália. E como também era a experiência de pedalar, enfim, na Itália. E explicando para elas tudo o que eu sabia, eu percebia que todas elas demonstravam o claro desejo de realizar a mesma coisa que eu havia feito. E foi conversando com um amigo que ele me disse: "Você fala sempre sobre ciclismo italiano, sobre as bicicletas italianas e está sempre indo para a Itália. Por que você não faz um canal e mostra isso para as pessoas? Pode existir mais gente querendo ir e não sabe como." Bem, como jornalista e documentarista, eu adorei a ideia. E confesso que eu já havia pensado nisso algumas vezes. Então, comecei a fazer algumas pesquisas no Google e olha, sinceramente foi desolador. Qualquer um que tente fazer esta pesquisa vai perceber que as informações são vagas e superficiais e que demandam um tempo enorme para tentar entender e você acaba chegando a lugar nenhum. Eu percebi que as informações não eram nada claras. Então, comecei a considerar fortemente esta ideia e criei o You Can Go Bike. Este canal é dedicado às minhas duas paixões, o ciclismo e a Itália. E agora estou convidando você a conhecer sobre isso também. Se fizer sentido para você, eu vou ter o maior prazer de lhe mostrar tudo o que precisa saber para ir para lá e fazer os 5 passos em 7 dias pedalando. Uma viagem à Itália você pode fazer de várias maneiras, mas eu vou listar aqui 2 jeitos que você pode usar para conquistar este feito. Primeiro, o jeito tradicional. Buscar uma agência de viagens, procurar informações no Google ou em outra ferramenta de pesquisa e encontrar uma agência de receptivo nativo lá na Itália. Parece muito fácil e tranquilo, mas talvez com este itinerário que é oferecido pelas agências, você não tenha direcionamento para visitar fábricas, lojas e outros lugares que são relevantes para um ciclista. Até mesmo pode chegar a lhe faltar conhecimento para descobrir aonde estão os melhores passos para pedalar.
Por isso, eu te apresento a segunda opção, o jeito You Can Go Bike, 5 passos em 7 dias. Sinceramente, você pode se preparar e pedalar os 5 passos em apenas um dia. Mas se você fizer isso, vai perder a oportunidade de viver uma experiência completa. Com o jeito You Can Go Bike, você vai se preparar antecipadamente para a viagem, adquirir conhecimentos sobre a Itália, estudar termos e frases importantes do idioma, organizar a viagem com base no seu objetivo como ciclista, planejar visitas às melhores lojas de bicicletas e equipamentos, estar preparado para mudar de rota e de planos em dias de chuva. Você gera o roteiro de forma personalizada, coloca as fábricas e lojas na sua rota, determina o dia de subir 1 ou 2 passos, faz turismo na Itália, sozinho ou com a sua família e ainda descobre como comprar e trazer para o Brasil uma bike italiana a um valor menor do que você encontra no Brasil. Eu poderia falar muito mais coisas sobre este tema, mas não quero me estender hoje, até porque temos uma semana de programação que foi organizada para que você entenda melhor esta proposta. Lembrando que amanhã às 20 horas temos no Instagram a live com o meu amigo Fabrício Macanhã, onde vamos esclarecer mais sobre pedalar na Europa e subir os passos na Itália. E na quarta-feira eu vou aprofundar ainda mais sobre por que você deve pensar em subir pedalando os 5 passos em 7 dias na Itália. Na aula de hoje eu falei sobre a forma tradicional de viajar e sobre a proposta de viagem do canal You Can Go Bike. Se você gostou desta aula, deixe abaixo seus comentários e também suas perguntas. Eu vou fazer o possível para ler o máximo de perguntas e trazer as respostas ainda nesta semana. Por fim, eu faço um convite para que você se inscreva no canal do YouTube clicando no link abaixo. E até amanhã!